Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai há 11 anos e meio aos todos os estados do Brasil, ao Distrito Federal, para mostrar como é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, cultural, empresarial, através dos que detêm o poder. E hoje, mais uma vez, eu trago para o meu programa uma das figuras que eu mais quero bem, uma amizade que já pega décadas dessa amizade e que, a meu ver, foi a melhor revolução na política brasileira e só lamento que tenha deixado a política, que sempre estive do lado dele, que é João Dória. Foi governador do estado de São Paulo, admiravelmente, governou o estado, foi o primeiro a trazer vacina contra a Covid no Brasil e, ao mesmo tempo, prefeito excepcional, e todos ainda têm saudades daqueles tempos em que Dória era o alcaide e o governador de São Paulo. Meu querido Dória, nós vamos falar sobre algo que já não tem mais a ver com política. Você, há 20 anos, fundou um grupo empresarial que tem levado o nome do Brasil para o exterior. Você tem mostrado o que é o empresariado brasileiro, que é o Grupo LID. Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores o que o LID representa. Doutor Lins, primeiro, muito obrigado. Me sinto privilegiado de estar aqui no seu programa. Aliás, mais uma vez, participei na vida privada, depois participei como prefeito de São Paulo, depois como governador de São Paulo, agora de volta ao setor privado. Uma honra e um privilégio para mim. Nós estamos, nestes 2 meses, celebrando, como o senhor bem colocou, 20 anos do LID, da Fundação do Grupo de Líderes Empresariais. O LID hoje está em 17 estados brasileiros, dos 27, 17 nós temos unidades do LID em todas as regiões do país e 15 unidades internacionais. Estamos em todos os continentes e produzindo conteúdo, debates, workshops, seminários, fóruns que atraem novos investimentos para o Brasil. Os fóruns nacionais debatem o social e o econômico e os fóruns internacionais a economia e a oportunidade de investimentos no Brasil em todos os setores, do agronegócio, à saúde, à tecnologia, à infraestrutura, ao saneamento, ao setor produtivo como um todo, indústria, comércio, setor de serviços. E muito feliz, doutor Ives, por ter o reconhecimento do LID, que tem 4.000 filiados nestes 5 continentes, todos eles com a representação econômica expressiva, que é uma obrigatoriedade para ser membro do LID, e muito feliz de termos no nosso board um conjunto de figuras de alta respeitabilidade, todos seus amigos, aliás, tenho certeza que seus admiradores também, a começar do Luiz Fernando Furlan, que é o nosso presidente do board, é o chairman of the board do LID, ex-ministro da Indústria e Comércio no governo do presidente Lula, Celso Laffer, que é do board e ex-ministro de Relações Exteriores do presidente Fernando Henrique Cardoso, e também Henrique Meirelles, ter sido meu secretário da Fazenda no governo de São Paulo, foi ministro da Fazenda do presidente Michel Temer. E, além disso, temos 28 áreas de atuação. Eu acabo de sair, inclusive, de uma reunião com os presidentes destas 28 áreas que se dedicam a estudar, mitigar e apresentar propostas a diferentes segmentos da vida do país, da saúde à educação, da inclusão ao saneamento, do meio ambiente à cultura, da engenharia e infraestrutura, passando também pelos setores de esporte, educação e também de responsabilidade social. Muito feliz de estarmos celebrando esses 20 anos e contribuindo, doutor Ives, para o Brasil. Eu acredito, como o senhor, que a contribuição para a vida do país não é apenas daqueles que atuam na função pública, como eu atuei como prefeito, como governador de São Paulo. Também cabe à sociedade civil ter o seu sentimento construído a favor do Brasil e não contra o país. E isso foi sempre a minha maior motivação. Eu não fico olhando o meio copo vazio. Eu estimulo os valores do meio copo cheio.
Meu caro governador, nós sempre nos tratamos por você. Eu gostaria que se me tratasse por você, como Tá bom. nosso programa é Obrigado pela sempre deferência. uma conversa coloquial, um bate-papo entre amigos. Como é que, Dória, vocês estão na lide verificando a evolução da reforma tributária no Senado Federal? Já que esse deve ser um tema recorrente nas diversas reuniões que a LIDE tem organizado. Você já tem posição definida ou ainda pretende apresentar sugestões no Senado? Enfim, como é que, com a sua experiência de homem público, de dirigente de setor privado, vê essa proposta que está sendo discutida agora no Senado Federal? Ives, ótima colocação num bom momento. Esta reunião do comitê, de onde saí para fazer a entrevista com o Ciro, estava discutindo, entre outros temas, e principalmente este, da reforma tributária. No próximo dia 28 de agosto, segunda-feira, temos um almoço do LIDE com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado, e também com o senador Eduardo Braga, que é o relator exatamente do projeto da reforma tributária no Senado. Como já tivemos exatamente há 3 semanas, aqui em São Paulo, um almoço com o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, onde discutimos aquilo que, na sequência, foi votado na Câmara e foi aprovado, a reforma tributária. Esta é a reforma possível, Ives. Longe de ser a reforma ideal, mas é possível. E aqui, de novo, aquela colocação singela que ele fez logo no início da entrevista. Eu sempre olho, e o Lide também, um meio copo cheio, e não um meio copo vazio. Ao invés de reclamar da reforma, vamos tratar de reconhecer que ela evolui positivamente no status atual tributário fiscal do Brasil e que pode melhorar. Para isso, neste debate com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e com o relator da reforma, serão apresentadas algumas sugestões, principalmente do setor de serviços e do setor de comércio, que são, neste momento, 2 setores com, eu diria, um agravamento nas suas posições, diferentemente da indústria, que eu acredito esteja razoavelmente bem atendida. O setor de serviços de comércio pode ter alguns aprimoramentos, e ainda há tempo para isso, na proposta que Uma tramita ideia no que nós Senado temos Federal. debatido na FEComércio e no Conselho dos Notáveis lá da Confederação Nacional do Comércio é que valeria a pena, e parece que foi esta também a proposta do senador Eduardo Braga como relator, de trazer, que o governo apresentar quais os impactos setoriais da reforma tributária em todos os setores. Porque nós temos um arcabouço, se fala em simplificação, de qualquer forma, nós triplicamos os artigos constitucionais sobre reforma tributária. O que vai dizer, nós temos agora, com aquele texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, 3 vezes mais disposições constitucionais sobre a reforma tributária do que tínhamos no sistema anterior. Agora, o que eu tenho a impressão que é o empresário, e eu sinto isso conversando com empresários, o que mais importa é saber qual é a carga que terão que suportar. E parece que o senador Eduardo Braga estaria pedindo ao ministro Fernando Haddad que apresentasse os impactos em cada setor. Nós temos algum receio no FEComércio de que os cálculos que fizemos é que estaríamos olha, com um aumento no setor de serviços de 96,3% da carga tributária atual, se nós tivermos aquela carga que foi projetada no início, com as exceções aumentou. E no setor do próprio comércio, de 39,3%. E essa é a razão pela qual talvez conseguir obter do ministro Fernando Haddad, porque eles estão estudando isso, o Bernardo aqui há tantos anos, ele deve saber qual o impacto que cada segmento deverá ter para que os senadores possam decidir com mais tranquilidade. O que você acha da ideia? Importante e oportuna, porque ainda há chance
e há um momento para isso. Por isso, as câmaras legislativas, Câmara Federal e Senado, discutem, mitigam e debatem este tema. Na Câmara já passou, mas após o Senado, como você sabe, volta para uma nova votação na Câmara. Esse é o regime que o Parlamento brasileiro, amparado na Constituição, tem a obedecer. Então, é um momento importante para que os setores que se sintam prejudicados ou flagrantemente prejudicados possam fazer reivindicações. E todos haverão de compreender que será difícil, nesse momento, termos a aprovação da reforma ideal. A reforma ideal, hoje, ela é impossível, ela não é passível de ser colocada em votação, porque ela sofrerá contestação. Sofrendo contestação, nós vamos ficar com o status atual, que é ruim. Então, é melhor que possamos evoluir com algumas emendas, algumas correções, que vão ser mais paliativas no prejuízo a determinadas áreas, mas construtivas do ponto de vista de impulsionar a economia brasileira. E você falou de arcabouço, embora não tenha se referido aqui ao arcabouço fiscal, mas é importante que o arcabouço fiscal seja também colocado em votação aí não pelo Senado, e sim pela Câmara Federal. O arcabouço sendo votado, ele ajuda também a estimular a economia brasileira, aumentando a confiança dos investidores, os agentes investidores, que são basicamente grandes corretoras nacionais, internacionais, bancos de investimentos e também alguns fundos para que coloquem o Brasil entre as suas prioridades. E o que o país mais precisa, Ives, é investimentos, para que possam ser traduzidos em empregos e prosperidade. Meu caro Dória, nós vamos agora aos nossos comerciais, voltamos em seguida para continuarmos conversando com o amigo. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu queridíssimo amigo de décadas de amizade, que é João Dória. Foi governador do estado, prefeito do estado, dirige um grupo que tem desenvolvido os contatos e trazido investimentos estrangeiros para o Brasil. Eu faço em todos os programas, eu ofereço um livro. Esse é um livro que eu escrevi há algum tempo, mas vale a pena, porque continua atual, A Queda dos Mitos Econômicos. Meu caro Dória, eu queria que você falasse um pouco sobre duas realizações que eu considerei extremamente importantes no seu governo. Primeira, no momento em que estavam morrendo pessoas no mundo inteiro, eu mesmo perdi minha esposa por Covid, naquele período em que ainda não havia vacina. Você foi o primeiro a desenvolver, salvando milhares de pessoas. E a segunda, eu estou vendo aí as fotografias do Rio Pinheiro. Durante 62 anos se falava que não era possível tornar o Rio Pinheiro pelo menos um rio, enfim, o mínimo possível de um rio digno de passar por uma grande cidade. E, na prática, você não só foi o primeiro no Brasil a salvar vidas, como, por outro lado, fez aquilo que nenhum governo fez antes, que foi, em nível de meio ambiente, tornar o Rio Pinheiros um rio, enfim, que orgulha hoje a cidade de São Paulo. Queria que você falasse sobre essas duas realizações do seu governo. Obrigado, Ives. Importantes. A primeira porque tratou de saúde pública, no momento mais triste da história do país, com a pandemia da Covid-19. 703 mil pessoas perderam suas vidas ao longo dos últimos 3 anos. E teriam sido mais 400 mil se nós não tivéssemos comprado, trazido e aplicado a vacina do Butantan. Depois de um esforço enorme, de um investimento gigantesco do governo de São Paulo, para salvar vidas, não dos que moravam em São Paulo, dos brasileiros e não brasileiros de todo o Brasil. 124 milhões de doses da vacina do Butantan foram aplicadas, salvando vidas, dos que puderam tomar a vacina no tempo certo. Então, isso é um orgulho para nós, e um orgulho, Ives, de termos seguido a orientação da ciência, não da política. Seguimos aquilo que cientistas, médicos, infectologistas
especialistas indicavam que era proteção à população, o uso de máscara, infelizmente, o fechamento do comércio e de outras áreas de convívio para evitar a aceleração da propagação e do número de mortes, e, por fim, a vacina, que foi amplamente distribuída em todo o Brasil a partir do Instituto Butantan. Com isso, salvamos milhares de vidas, como você colocou, e permitimos que pessoas queridas, familiares, amigos, colegas de trabalho, pudessem, com a vacina no braço, sobreviverem aos efeitos da pandemia de Covid-19. Um orgulho que vou levar comigo o resto da minha vida. E outro orgulho que também levo para toda a minha vida, e orgulho também aos meus filhos, e também a Bia, minha esposa, é a despoluição do Rio Pinheiros. Você está vendo aqui duas fotografias do Rio Pinheiros aqui atrás, você é bom observador. Eu sempre ouvia a história de que era impossível despoluir o Rio Pinheiros, não havia recursos, não havia condição, ou então promessas que, por alguma circunstância, não puderam ser cumpridas. Eu coloquei isso como meta de governo e despoluímos o Rio Pinheiros com um investimento substantivo, 4 bilhões de reais, um esforço do governo, de várias áreas do governo, e em especial da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, e entregamos o Rio Pinheiros limpo e despoluído, e com 2 belíssimos parques financiados pelo setor privado. São parques lineares com 2 ciclovias, o Parque Linear Bruno Covas e o Parque Linear Franco Montoro, onde nós temos 2 belíssimas ciclovias, e hoje mais de 150 mil ciclistas frequentam esse parque, sem o cheiro, sem a sujeira, sem os inconvenientes que tínhamos anteriormente, tanto na água quanto na superfície do Rio Pinheiros. Fico feliz também, Ives, de verificar que o atual governador Tarcísio Gomes de Freitas vem mantendo o programa do Rio Pinheiros, do novo Rio Pinheiros, porque aquilo que se despolui, polui. Se você não mantiver os cuidados preventivos, todo o esforço e o investimento feito, rigorosamente volta para trás. Mas, felizmente, o governo atual vem mantendo o programa de despoluição do Rio Pinheiros e iniciou o projeto que nós já tínhamos definido, que é a despoluição também do Rio Tietê, mais complexo, investimento ainda maior, são mais anos para ter o Rio Tietê despoluído, mas também quero cumprimentar o governador Tarcísio por ter dado início a esse programa de despoluição que iniciamos no nosso governo, com a colocação da Sabesp na cidade de Guarulhos, Ives, que tinha uma própria empresa de saneamento que não realizou o serviço que deveria ter feito, e 73% de todo o dejeto da segunda maior cidade do estado, depois da capital de São Paulo, que é a cidade de Guarulhos, era jogado in natura no Rio Tietê. Nós iniciamos esse programa já no segundo ano, em 2020, meu segundo ano de governo, e esse programa prossegue não só na cidade de Guarulhos, como também na cidade de Mogi das Cruzes, uma outra grande metrópole que também, infelizmente, tinha o mesmo problema, jogava mais de 60% do dejeto da cidade in natura diretamente no Rio Tietê. Então, temos o Rio Pinheiros limpo e despoluído, 2 belíssimos parques, repito, às suas margens, e a evolução do projeto de despoluição do Rio Tietê. São Paulo merecia ter o seu Rio Pinheiros limpo, e você, Ives, um fato curioso para você que é bom observador, as pessoas tinham vergonha do Rio Pinheiros e falavam sempre muito mal, faziam até esse movimento com o cheiro, o odor fétido que tinha no Rio Pinheiros. Hoje não há mais isso, e o mercado imobiliário valorizou mais de 40% nas margens do Rio Pinheiros, onde antes ninguém queria ter nem casa, nem escritório, e muito menos frequentar. Hoje é objeto de desejo das pessoas de morarem de frente para o rio, desfrutarem o rio através dos parques lineares que eu mencionei, e também terem os seus escritórios às margens do Rio Pinheiros. Todo mundo ganhou. Ganhou o meio ambiente, ganhou a população, ganhou o mercado imobiliário, que, por sua vez, gera mais empregos na construção civil, a cidade ganhou mais respeito e mais orgulho do Rio, que antes era motivo de vergonha para São Paulo. Meu caro Dória, nesse final de programa, uma pergunta que você responde se quiser. Você não pretende voltar à vida pública, já que todos reconhecem que você foi um excelente prefeito, um excelente governador.
É bem verdade que você está vinculado ao setor privado e um empresário de grande sucesso. Mas a pergunta você responde se quiser. Pretende ou não voltar à vida pública? Não, eu posso, Ives, eu posso responder sim. Não, não volto à vida pública. Eu me desliguei da vida pública e da vida partidária também. Eu fui filiado ao PSDB durante 21 anos, um só partido, e me filiei ao PSDB por convicção e por admiração a Franco Montoro, que foi seu amigo, professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica, de Mário Covas, que também foi seu amigo, engenheiro da Poli, Geraldo Alckmin, também a figura do José Serra, e Fernando Henrique Cardoso, que sempre foram referências na minha vida. Mas me desliguei da vida partidária completamente, hoje eu não estou filiado a partido, não pretendo me filiar a nenhum partido, e entendo também que cumpri a minha missão, Ives. Eu disputei todas as eleições que eu disputei, eu tive o privilégio de vencer todas elas. As prévias do PSDB, 3 prévias, 3 vitórias, 2 eleições majoritárias difíceis. A capital de São Paulo é o maior colégio eleitoral urbano do país, o estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral regional do país. Venci as 2 eleições e, modéstia à parte, por conta de uma boa equipe, fizemos boas gestões tanto na prefeitura quanto no governo de São Paulo. O governo, falamos um pouco de algumas vitórias e conquistas. Eu acrescentaria as escolas de tempo integral. Colocamos mais de 2.000 escolas de tempo integral no estado que tinha apenas 217 escolas de tempo integral. Hoje tem mais de 2.250 escolas de tempo integral, 8 horas de aula dia, 4 refeições aos alunos e escolas digitais, onde alunos têm tablets, têm um ensino digital de alta qualidade, com professores bem remunerados, com escolas reformadas, investindo naquilo que representa o maior ativo de um país, que é a sua educação. E São Paulo, como capital, onde implementei um programa rigoroso de zeladoria urbana, de asfalto, de limpeza, de manutenção, de acolhimento das pessoas em situação de rua, de enfrentamento do tema da Cracolândia, com a internação e o tratamento da medicina e da saúde àqueles que são dependentes químicos, e um amplo programa de privatização, concessões públicas. Parque do Ibirapuera, hoje é um outro Parque do Ibirapuera, completamente diferente do que era antes, quando era administrado pela prefeitura, e quando eu lancei esse programa de concessão, fui muito criticado isso. Não, vai piorar o parque, vão cobrar para entrar no parque, o parque vai ter dono, o parque continua do povo, continua servindo como o mais bonito parque público do Brasil, agora ainda mais bonito, mais seguro, mais iluminado, sem um centavo público e ainda gerando receita para a Prefeitura de São Paulo. Não foi diferente do que fizemos no AMB, hoje com a participação de um grupo francês, o Grupo GL, está sendo totalmente reformado. No ano que vem já será, a primeira parte será inaugurada como o maior e melhor centro de convenções e feiras da América Latina, com investimento integralmente privado. Estádio do Pacaembu, você que ama futebol e eu também, não torcemos para o mesmo time, o meu tem uma pindaíba de fazer gosto, que é o Santos Futebol Clube, mas o Pacaembu sendo reformado e ao final do ano que vem já estará como um novo estádio para futebol e outras práticas esportivas também reformado, fruto da nossa gestão na Prefeitura de São Paulo. Então, muito orgulho das pessoas que conosco atuaram na Prefeitura e no governo, e eu também, de ter atuado como prefeito e como governador, mas longe da política agora e para onde não pretendo voltar. Vou seguir aqui na vida privada, mas amando a minha cidade, que é São Paulo, e amando muito o meu país, que é o Brasil. Meu caro Dória, agradeço muito a sua participação. Senhores telespectadores, os senhores percebem, eu nunca escondi isso, ter sido sempre leitor do Dória e por conhecer o idealismo do Dória como político, como empresário, como patriota, como aquele cidadão que exerce a cidadania na sua plenitude. Meu querido Dória, muito obrigado pela sua participação. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.